Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo aí mais uma vez nossos vídeos de interação EAD. Me chamo Helder, trabalho com Geografia e hoje iremos continuar vendo conteúdo que foi iniciado na aula anterior, ok? Ah, professor, que conteúdo foi esse? Bem, se você não lembra ou se você não assistiu, recomendo fortemente que você dê uma olhada aí nos vídeos anteriores do canal, dê uma olhada no vídeo a respeito de Geografia mais especificamente sobre o sistema socialista, para você conseguir compreender melhor todas as temáticas que serão dialogadas tanto no vídeo de hoje quanto nos próximos vídeos. Então, para compreensão geral do conteúdo que vai ser trabalhado, pessoal, é fortemente recomendado que você faça essa revisão aí a respeito dos conteúdos, tanto no livro, ou seja, na leitura que já foi passada anteriormente, quanto aí também nos vídeos que estão disponíveis no canal. Então corre lá, dá uma olhada e depois retorna para o vídeo aqui, ok? Então vamos. O conteúdo que vai ser trabalhado no vídeo de hoje está disponível aí nas páginas 36, 37 e 38 do livro de vocês. Então caso vocês também queiram dar uma lida aí antes de iniciar a videoaula, também é interessante vocês darem uma olhada, ok? Então vamos. Lembrando um pouco sobre o que foi dialogado anteriormente, né? Falamos sobre o sistema socialista, questão de comunismo, no que estaria pautado o sistema socialista, a primeira implementação, que seria aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre outros conteúdos dentro aí do sistema socialista. Então vamos dialogar um pouco na videoaula de hoje a respeito do declínio do sistema socialista na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também no que isso refletiu na organização econômica, política e social mundial. Ok? Então vamos lá. No final da chamada Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vinha sofrendo um déficit muito alto orçamentário, ou seja, no decorrer desse conflito, mesmo que não armado, houveram aí, na verdade, perdão, complicações voltadas para a situação financeira e econômica. Ou seja, vieram a se endividar nesse contexto aí, ok? E dentro dessa perspectiva de se endividar, eles não conseguiram acompanhar a evolução econômica, industrial, ligada à comunicação, que estava ocorrendo em vários países ainda nesse mesmo período. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou seja, por exemplo, eles não estavam conseguindo acompanhar as inovações tecnológicas dos Estados Unidos, não estavam conseguindo acompanhar no sistema industrial, na economia, na produção. Então eles estavam ali saindo um pouco mal, se saindo mal em comparação com os Estados Unidos, que era o seu fiel competidor nesse sentido. Ok? Dentro dessa perspectiva, após eles não conseguirem acompanhar economicamente esses países, eles vieram, né, a desfazer esse trabalho que antes eles tinham feito, ou seja, essa união, essa integração, esse grupo de países se desfez, houve a dissolução da União Soviética, ok? Um pouco depois aí do fim da chamada Guerra Fria, que ocorreu, né, com a queda do Muro de Berlim, após a queda do Muro de Berlim, final da Guerra Fria. Então, dentro dessa perspectiva, após a queda do Muro de Berlim, após o fim da União Soviética, surge aí uma nova ordem mundial. Ah, professor, o que seria uma ordem mundial? Vamos lá, vamos com calma. Uma ordem mundial, pessoal, nada mais é do que uma organização econômica e social mundial. Ou seja, nesse período, a ordem mundial era de caráter bipolar, ou seja, tinha dois polos. Quais eram esses? A União Soviética, na pessoa, né, do socialismo, e o capitalismo na pessoa, né, dos Estados Unidos. Então temos aí uma ordem de caráter bipolar, dois polos. Com o final da Guerra Fria, surge aí uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial era de caráter tanto multipolar quanto de caráter bipolar. Ah, professor, unipolar, perdão. Ah, professor, explica melhor o que o senhor quis dizer aí. Vamos lá. Essa nova ordem mundial é de caráter multipolar por conta do surgimento de novas potências que vieram aí a se igualar com os Estados Unidos. Por exemplo,
surgimento aí do Japão como uma potência econômica firme, forte, o surgimento aí da União Europeia, que seriam vários países aí integrantes, né, do bloco econômico União Europeia lá na Europa. Então temos aí o surgimento de novas potências políticas e econômicas que puderam vir a se igualar em poderio econômico com os Estados Unidos. Ah, professor, e essa ordem de caráter unipolar, esse vínculo de caráter unipolar? Vamos lá. Esse vínculo de caráter unipolar está ligado, está interligado ao poderio militar dos Estados Unidos. Ou seja, economicamente e politicamente, existem países que podem sim se igualar aos Estados Unidos e até ultrapassar em alguns contextos aí. Porém, em questão militar, de certa forma, ainda existe a ideia de que os Estados Unidos seriam aqueles mais fortes, okay? Aqueles que detêm um maior poderio militar, aqueles que podem intervir em qualquer conflito que ocorra aí no mundo que possa de alguma forma influenciar eles. Então, essa nova ordem mundial traria aí, entre aspas, uma igualdade maior, uma distribuição melhor do que antes de poderio econômico e político, porém, em poderio militar, em quesito militar, ainda existiria, né, um absolutismo aí quanto à questão dos Estados Unidos como superpotência militar, podendo intervir aí em qualquer conflito, ok? Muito obrigado por assistir a aula de hoje. Espero que vocês tenham bons estudos. Façam a leitura do conteúdo que eu falei para vocês, das páginas que eu falei para vocês. A agenda de vocês vai estar aí no grupo da sala de vocês. Bons estudos!